Estimada comunidade aqui de Cidadãos do Infinito, estamos dentro da nossa novena da Via Sacra e inicia-se hoje a Semana Santa. Todas as semanas são santas, todas. Porém, essa aqui é o centro da igreja, é a mãe de todas as semanas. Por quê? Primeiro, Jesus, quem disse que ele era rei, não foi ele que se decretou rei. O trabalho dele, a obra dele, o cumprimento da palavra dele, tudo o que ele fez, se realizou e se concretizou. E o povo viu nele um poder extraordinário, uma atitude extraordinária, um exemplo de vida extraordinário que ninguém na face da terra, até o momento e até hoje, e certamente sempre, vai conseguir de ter uma atitude, uma postura como a de Jesus. Ele é o único. Primeiro, nunca terá um outro antes, é o primeiro, uno e único. Não existe outro. Rei, reinado, rei, tem por trás dele o poder. O que ele diz, todo mundo faz. Então, olha o poder, a diferença que existia entre ele e os reis da época. O rei tem súditos. O reinado de Cristo tem irmãos. O rei dita a regra, manda cumprir e não vive. O reinado de Cristo, primeiro, ele vive, não dita a regra, não obriga ninguém, deixa todo mundo livre, cada um faz o que quer, do jeito que quer, mas ele se dá como único modelo. Ele não desvia da meta e do foco ao qual ele veio ao mundo. Eu sou obediente ao Pai, tudo que eu falo não é por causa minha, não é minha palavra, mas é a palavra de Deus, é a palavra do Pai, e eu sou obediente até a morte. Nós, inclusive, vimos e ouvimos: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim a cruz, afasta de mim a morte, afasta de mim todo o sofrimento, toda a humilhação. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por isso se torna a grande semana santa. E esse rei, todo rei quando ia para a guerra, como todos nós sabemos, só um fato para recordar, o rei sentava na poltrona do reinado, quando ele ia para ditar as regras, ele ia numa poltrona toda especial. E ali mandava vir o derrotado, e ele mandava se ajoelhar, beijar os pés dele, e depois ele se inclinava e o rei botava os dois pés em cima das costas do inimigo derrotado. O nosso rei, ninguém é derrotado. Segundo, ninguém é humilhado. Terceiro, ele não pisa em cima de ninguém. Se alguém lhe bate o lado direito, oferece o esquerdo. E ele, esse nosso rei, ele foi cuspido, botado prego, botado espinho, botaram uma cruz, tudo por inveja. Aqueles que ditavam as regras, que queriam ser chamados de rei, cuidado, porque na época, rei significava Deus. Assim como Júlio César, ele era rei, e ele, todos os deuses,
tinha do ano um mês dedicado a ele. Júlio César, que era o soldado, por causa da bravura dele, o reconheceram e se transformou rei. De soldado virou rei. Era um cara muito bom, fantástico, 10, um servidor, um trabalhador, mas sabe como é que é? O poder sobe a cabeça, e arrogância, prepotência, etc. E todo mundo achou, pela bravura dele, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor pode fazer o que quiser, o Senhor manda, etc. E ele gostou da ideia. E como gostou da ideia? Diz assim, bom, todos os deuses têm um mês para ele. O Deus podia pedir algo para ele. Então o que ele fez? Ele pediu um mês. Sim, onde é que vão? No início o calendário não era 12 meses. O calendário era somente 10 meses. Por causa desse famoso rei, Júlio César, ele exigiu para ele um mês. Sim, onde é que vamos achar o mês agora? Não, vamos fazer o seguinte, ali tem um Deus que é meio fraquinho, que ninguém dá tanta bola para ele, não é nada, ele não é tão famoso. Então pegou do Deus, que o mês dele era do fevereiro, tirou dele um dia. E veio o Júlio. E aí ajeitaram o calendário. Mas depois do Júlio César, veio um outro famoso, o César Augusto. Sim, mas como assim? Eu não posso ser menor do que o outro? E aí o que eles fizeram? Eu também quero um mês, quero ser igual do outro. Sim, mas onde é que vamos tirar agora? Antes era só 10 meses, agora virou 11 meses. Agora mais um mês, 12 meses. Sim, eu quero um mês. Sim, mas onde é que vamos tirar? Tem aquele Deus aí que está meio fraquinho, que ninguém fala dele, que é o mês de fevereiro. Vamos tirar do fevereiro. Então, é por isso que o fevereiro foi diminuindo os dias. Então, a história real, verdadeira é essa. Ele era Deus e eu quero o meu mês. Por isso que veio Augusto, Júlio César, César Augusto. Então, um tem o mês de julho e tinha que ser igual, 31 dias iguais. Por isso que tem 31, 31. Aí o povo fez para contar aqui em cima da mão, que também dá certo. Mas a origem não era essa aí. É que os dois, nós somos iguais. Eu não posso ser menor do que o Júlio. E o Júlio não sabia que vinha o agosto. Então ele era famoso, então ele se tornou igual dos outros. Uma moral da história. O que tudo isso tem a ver conosco? Primeiro, se eu não me cuido, eu como sacerdote, etc., a palavra de Deus, ela pode me subir até a cabeça e eu começar a dizer, vocês devem fazer, é assim, etc. E eu estou escondido atrás do altar, como que eu não precisasse mais fazer nada. Aí eu não preciso rezar, então eu dito as regras. Então vira um reizinho. Então se eu não me cuido, e além de virar um rei, de repente eu começo a carregar aqui no meu lombo um bichinho todo estranho. E eu acho que ele me convence que eu sou Deus também. E eu não preciso mais rezar, não preciso fazer sacrifício, não preciso mais nada. É como que eu já tivesse chegado na eternidade. E o apóstolo Paulo me ensina que não é assim o caminho. Ele me diz o seguinte: não pense que eu já vivi isso. Eu estou a caminho com vocês. Eu também quero a eternidade. Eu também um dia quero estar no reinado, junto de Deus. Então o nosso rei, que celebramos hoje, ele é simples, humilde, servidor, um modelo, e ele é um rei
que não veio de carro blindado. É um rei montado num jumento. O jumento é aquele animal considerado meio ignorante. Quando tem uma pessoa meio engraçada, eu já ouvi muitas vezes, que o jumento. Significa que não tem... o jumento, além de ser humilde, além de ser forte, é aquele que carrega todo o peso. Pode botar lá 200 quilos em cima que ele dá um jeito. A não ser que o peso é tão alto, tão grande, que ele não tem o que fazer, mas ele dá um jeito de... Mas ele também diz, aqui não saio, pode matar ele, não sai. Ele fica ali, pode matar. Pode queimar ele, que não sai. Então ele tem esse princípio. Moral da história. Eu, como sacerdote, se eu não tiver um princípio de vida firme, uma postura clara, como a de Jesus, vocês podem olhar, Jesus não tentou agradar, Jesus não agradava. Ele não veio para agradar, ele veio para ajudar, orientar, instruir, conduzir todo mundo para a eternidade. Então, a ele, além de prestar um serviço, ele durante a semana agora, essa Semana Santa, ele também me ensina de que lavar os pés era o trabalho do escravo. Por isso que ele diz, eu vos dou o exemplo, vocês me chamam de mestre e senhor, e é verdade que eu sou, e eu vos dei o exemplo. Façam a mesma coisa. Esta é a missão dos cidadãos do infinito. Essa é a índole, o caráter, a identidade. Façam a mesma coisa. Então, essa santidade, ela passa pela memória, pela cabeça, pelo coração, pela boca e pela mão. A primeira leitura não disse o seguinte: eu vos dei línguas para confortar. Eu vos dei ouvido para vocês escutarem. Então, mas ele diz também, vos dei um coração. Olha como vai terminar Sábado Santo, na Vigília Pascal. Eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha onde é que nós queremos chegar. Essa transformação, ela não... Lembra que Jesus disse, eu não olho as aparências, eu olho a essência, eu não preciso de testemunha, não preciso de testemunha de ninguém, porque eu não ando pelas aparências, eu vou pela essência. Então nós, tudo que aparece, lembra que o Eclesiastes que diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Pode ver. Então nós temos que pedir muito. Por exemplo, eu vim há pouco, eu fiz o sepultamento de uma senhora que morreu do coronavírus. Ontem sepultei de novo uma outra pessoa que morreu do coronavírus. Aí ontem sepultei uma que não era do coronavírus. O que Deus será que quer nessa Páscoa? Já é a segunda. E esse ano pior do que o ano passado. Esse ano a restrição é bem maior. Porque eles estão numa bandeira preta, etc., um monte de coisa. E nós de Monte Alverne estamos perseguidos. Eu se saio de dentro da casa paroquial, ou se saio da igreja, vestido de padre, como sempre faço, por exemplo, que nem sábado. Eu saí de túnica, estola, porque eu tinha combinado com um casal que vinha conversar comigo. Aí começou a vigilância.
Nós nem podemos ter a igreja aberta. Vão lá no interior, fecha as igrejas lá no interior. Nossa Senhora. Então não, sei lá. É muito duro chegar numa Páscoa e o pastor, que deve ser pastor, não ter o seu rebanho. O pastor olhar para os bancos, ao invés de ter as ovelhas, tem bancos. Aí no ano passado, no lugar das ovelhas, botavam, então, sei lá, roupa, ranchos. Uma bela atitude. Eu não quero ver rancho. Eu não quero ver roupa no banco. É melhor ver gente. É melhor ver povo de Deus. Isso é muito duro. E a gente se sente tão inútil que nem ontem, digamos, você almoça e você sabia que logo tinha que sair, tu ia para as comunidades, fazer isso e aquilo. Existe uma determinada lei que a gente não pode fazer. É dose. Mas a palavra de Deus dá um conforto. Não para aliviar, dá muito mais trabalho agora, sem fazer nada, em outras palavras, sem poder anunciar o evangelho, tentar convencer o povo de que se o ser humano botou lei que eu não posso ir para a igreja, mas essa lei não pode me impedir que eu em casa reze o terço. Ou eu em casa reze e faça a minha via sacra. Que eu faça o jejum, que eu faça a penitência. Então nós católicos temos que começar, como disse aqui, abrir os olhos, abrir os ouvidos e abrir a boca, que entre nós, na surdina, tentar nos convencer um ao outro, de voltarmos como papai, mamãe, vovô e vovó faziam o quê? Ninguém ia dormir se antes não rezava pelo menos o terço. E ninguém, no meu tempo, por exemplo, ninguém saía da cama se o irmão mais velho não ensinasse o catecismo antes de sair da cama. Isso era normal, todos os dias. Não meia hora por semana ir na igreja. Não era isso, era dado em casa. A lei humana não vai impedir que nós façamos isso. Só que a lei que existe por aí, eles não querem mais Deus. O que nós precisamos, o que você que é mãe e você que é pai, o que vocês não fazem para puxar de volta um filho? O que vocês não fazem? O problema é que nós, filhos, estamos dando as costas para o verdadeiro pai. E estamos longe disso. Então, como nós estamos longe, não precisa mais de obediência, quem hoje em dia obedece? Quem obedece? Me diga. Qualquer coisa, quero justiça, quero justiça. Esse negócio que eu quero justiça, sabe o que é? Eu quero que vá para a cadeia, vai para a prisão. Se isso resolvesse, vocês vão em qualquer presídio, que o tamanho de espaço que tem um preso lá dentro é 30 centímetros quadrados, não chega a 30 centímetros quadrados. Enquanto alguém está de pé, 3, 4, daqui uns dias, não vai demorar um ano, que para poder manter os presos lá dentro, vão ter que empilhar eles deitados, que nem as lenhas, sabe? Quando a gente corta a lenha,
que coloca na pilha. Então, acho que assim, de repente, vai ter lugar para todo mundo. Eu conheço gente que eu faço parte do conselho da comunidade. Eu vejo irmãos lá dentro que é mais de 2 anos que já pagaram toda a pena e ainda estão lá dentro. Ninguém faz nada. E todo mundo diz que agora é a pandemia. Antes da pandemia era o quê, então? Mais de 20% que estão lá dentro de um presídio são inocentes. Porque o cara que tem, dá um jeito de fazer o quê? De mandar aquele que não tem culpa. E tem gente que não tem aonde ir, que fazem questão de receber alguma coisa para poder estar no lugar dele lá. Pronto. Eu já atendi gente, padre, eu não tenho aonde ir. Eu preciso ficar aqui. Eu vi o preso pedindo para o diretor do presídio, disse assim, eu não tenho aonde ir. Eu posso sair? Sim. Eu posso trabalhar? Sim. Tá, vamos lá. O aluguel, tanto. A comida, tanto. O que eu ganho é um salário mínimo. Chegou à conclusão que ele ficava devendo R$200 por mês. Então, por que eu saio para trabalhar e morar lá fora? Então, eu fico aqui dentro, que eu pelo menos tenho uma economia de R$200. Não tenho dívida. Bobos não são. Então, tem N situações. E a leitura de hoje me diz, a língua, o ouvido, o coração, os olhos e as mãos. Tudo isso tem que estar ao bem de alguém, sem olhar a quem. Então, quando a gente sobe a montanha para fazer a via sacra aqui, é muito interessante, o sacrifício já diz tudo isso, que nós possamos nos lembrar tanta gente. Tem tanta injustiça nesse mundo. No meu tempo que eu estava no seminário, era uma oração que a gente fazia todos os dias, na hora da refeição, que dizia o seguinte, tem uns que têm, mas não podem. Tem uns que podem, mas não têm. Nós que temos e podemos, louvemos ao Senhor. Bota a ditadura nisso. Olha o que tem por trás de tudo isso. Jesus é diferente. Por isso que nós estamos numa Semana Santa. Veja bem, eu gostaria, começando por mim, de nós tentar esse ano, de modo muito especial, nos colocar no coração dessa mãe. Imagine uma mãe, vocês imaginam quem é mãe aqui? Pense nisso, só pensa nisso. Você sabe o filho que você tem, e você sabe que Jesus é milhões de vezes melhor do que qualquer nós filhos, nós sabemos disso, e Ele é capaz de ficar quieto diante de um cara que é uma pulga, é um grãozinho de areia, que nem tem o tamanho que se diz, um grãozinho de areia diante de um grande tamanho, que é o divino, que é Jesus. O autor da vida dele estava na frente dele. Fica quieto. E de repente, esse garoto é julgado, é condenado injustamente, e aquela mãe segue. No final,
ela está junto de uma cruz e vieram entregar um presente para ela, um filho morto, para humilhar, sabe, para acabar mesmo. E a mamãe, firme na esperança de que ele vai ressuscitar, ele vai cumprir, ele falou isso aí para mim, eu sei o filho que tem. Por que nós temos certeza que a mamãe pensava assim? É muito simples. É só nós pegar o primeiro milagre de Jesus, quando a mamãe, lá na festa de casamento, disse assim: façam tudo o que ele vos disser. Pronto. E aconteceu o milagre. A mãe sabia, conhece o filho que tem. Então, nós seguindo os passos de Maria, com essa perseverança, com essa perspicácia, com essa ternura de mãe, nós vamos chegar até onde? Na ressurreição. Então, nós fazer a experiência, por que é uma Semana Santa? Porque Deus quer que eu, você, nós consigamos, com a graça dele, ele é um presentinho que ele vai dar para nós, de nós fazer a experiência do céu, pelo menos uma semana, aqui. E chegarmos e ressuscitar com ele. Fazer essa experiência, sentir dentro de nós isso. Que ele nos conceda essa graça.